aí, Carlinhos? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite de estar com a gente hoje, falando com a gente hoje. Essa é um trabalho nosso, um projeto nosso, que se iniciou com com todos esses acontecimentos da pandemia, né? E Deus colocou no meu coração, eu falo isso, eu senti isso, né? E Deus colocou no meu coração e a gente iniciou então esse trabalho, essa série de lives que é o Falando Sobre, né? Então a gente sempre convida alguém que entenda daquilo que vai falar, que vive principalmente, né? Que vive aquilo que vai falar, para que a gente possa entender melhor a respeito daquilo e que a gente também possa não só entender, mas também se inspirar e começar também a viver essas experiências, né? Então, eu quero te agradecer, né, por você estar aqui com a gente. É um privilégio para nós conversar diretamente com a África, né? Marialva e Senegal aqui juntos conversando. E queria saber de você aí, fala aí um pouco de você. Eu sei que tem muita história do Carlinhos aí e da Débora, tua esposa, né? Isso. Isso, do Carlinhos e da Débora até chegar aí no Senegal. E eu vou deixar você falar. Fala aí com a gente. É um prazer estar com vocês, e sempre que quiser bater papo é comigo mesmo, eu gosto de conversar. Eu sou recifense, eu e minha mulher somos de Pernambuco, Recife. Eu sou pai de Gabriel, que tem 20 anos e agora está em Araucária, congrega na Igreja Metodista do Bacaxeri. É da região aí de vocês, né? Opa, É isso mesmo. Eu fui pessoalmente levar ele, conversei com o Bispo João Carlos, que é um amigo querido. Gabriel está no Brasil já, porque já tem 20 anos, está estudando, fazendo faculdade, e meu filho Carlinhos, que mora conosco aqui, tem 15 anos ainda, então tem uma caminhada com a gente ainda. É, eu saí do Brasil em 2014, cheguei aqui em abril de 2014, então já estou há 6 anos no Senegal. A gente foi formado pela escola Instituto Metodista de Formação Missionária no Rio de Janeiro, né, o Informe. E antes de tudo isso acontecer, congregávamos na nossa igreja, Igreja Metodista dos Guararapes, lá em Jaboatão, região metropolitana do Recife, e a gente vivia uma vida normal. Débora trabalhava no Banco do Brasil, eu tinha uma empresa de informática, e eu estou falando isso porque eu sei que existem pessoas que estão trabalhando e sentem o chamado missionário e diz, poxa, o chamado missionário é para quem não está fazendo nada, né, e escolhe fazer missões. Não, o chamado missionário é para todo aquele que aceitar Jesus, e aceitando Jesus, aceitam os desafios de Jesus, os problemas de Jesus. é E a gente verdade. estava vivendo uma vida normal, e a gente sentiu esse chamado, fez uma formação de 15 dias no Rio de Janeiro, e depois a gente voltou para a nossa vida, continuamos orando, e surgiu um convite da gente vir no Senegal, poder conhecer o Senegal. Veio eu e Débora, né, entre 2010 e 2011, foi final do ano. Eu particularmente já gostei do país, né? Já me apaixonei pelo lugar, tinha certeza que Deus tinha me chamado para aqui. Para Débora ainda não ficou muito claro isso. Aí passou-se 2011, 2012, nós compramos as passagens, mas houve um problema aqui na política, então o país ficou bem quente nesse período, né? Foi um período da Primavera Árabe, os países muçulmanos, né? Aqui do chifre africano, né? Do oeste até o norte da África, tiveram vários problemas com os presidentes e o Senegal foi um deles. A gente não pôde vir, a gente cancelou as passagens. De 2012 para 2013 para 2014, a gente resolveu vir e trouxemos as crianças. E chegando aqui, uma das coisas que minha mulher pedia muito era que os meninos também aceitassem o chamado, né? Quisesse vir, para que a gente não trouxesse ninguém arrastado, né? E os meninos já eram assim. Carlinhos era pequeno, tinha 8, 9 anos, mas Gabriel já tinha 13 no período que a gente veio aqui. Então já era um jovem e tal. Mas chegando aqui, todo mundo se apaixonou. E Carlinhos, voltando do aeroporto, ele voltando, indo para o aeroporto, ele olhou para a mãe dele e disse: Mãe, e a mãe dele perguntou: Por que você está chorando, meu filho? Ele fez: Mãe,
mesmo que você não queira vir para o Senegal, eu quero vir para o Senegal quando eu crescer, porque eu quero viver nesse país, eu quero morrer nesse país e eu quero ser enterrado nesse país. Ele tinha 8 anos de idade quando ele disse isso, olhando para a mãe dele. Foi aí então que a gente percebeu que se a gente não assumisse, né, esse protagonismo naquilo que Deus estava chamando a gente, a próxima geração ia ser escolhida, ia ter o privilégio de fazer aquilo que Deus estava nos dando. E como a gente não é besta, como a gente não é burro, quando a gente não é besta, como diz no Nordeste, a gente abraçou aquilo que Deus nos propôs. Já voltamos para casa dizendo: a empresa, eu vou vender a metade da empresa. Débora já foi no Banco do Brasil e disse: olha, eu vou trabalhar só até tantos meses, porque eu preciso estar no meio do ano na escola de missões, estudando. E aquela loucura, né? Todo mundo chamando a gente de doido, mas a gente estava convicto de que a gente havia achado o tesouro escondido, que tanto a Bíblia fala, né? A gente acha o tesouro escondido, a gente vende tudo e compra o terreno onde se encontra o tesouro. Mas fizemos tudo isso com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, muita, né, organização. E a gente foi para o Informe, a gente estudou 6 meses lá, mas o total foram 10 meses, porque a gente precisou esperar a saída do visto para vir para o Senegal. E, enfim, em 2014 a gente chegou aqui no Senegal, mas como a gente tinha vindo antes já, né, a gente fez um estudo para saber quais eram as necessidades maiores do país, o que é que a gente poderia colaborar, né, para o crescimento das pessoas. Aqui já existia a Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, já estava aqui no Senegal, com líderes senegaleses. Então a gente sabia que a gente não vinha para trabalhar num pastoreio da igreja, mas a gente vinha para fortalecer o trabalho que a igreja já faz. Eu sou professor, né, da área de tecnologia, a minha esposa era, além de ser bancária, que era bancária, ela também dava aula de francês na Aliança Francesa, e a língua do país era o francês. Então, a gente pensou, vamos trabalhar com alfabetização de mulheres, porque 80% das mulheres do Senegal não falam a língua oficial do país, né? Falam a língua nativa e a língua oficial do país. Aqui quem está comentando, Samuel Luiz, é o meu pastor, viu? Samuelzão, um beijo, querido. Deus abençoe sua vida, grande pastor, grande desafio. Que Deus abençoe, meu querido. Parceiro nosso, parceirão fechado. Então, a gente percebeu todas essas necessidades, né, na área de educação. Então, eu disse, vamos trabalhar na área de educação. Eu abri um curso de informática, falava pouco a língua, estava aprendendo ainda, e Débora abriu um curso de alfabetização para mulheres, para atender a necessidade das mulheres da igreja. Moral da história, 6 meses depois, um ano depois, a gente conseguiu alfabetizar as mulheres, a gente conseguiu formar os membros da nossa igreja. O curso era um curso de informática básica, um curso de manutenção de computadores, e esses jovens começaram a trabalhar e a igreja começou a fluir, né? Um dos maiores problemas que a igreja vivenciava era a falta de uma arrecadação muito baixa, e a arrecadação começou a chegar, a igreja começou a pagar o aluguel, enfim. As pessoas começaram a prosperar porque a gente trouxe o conhecimento, e o conhecimento era uma das necessidades da igreja. Quando a gente viu que a igreja já estava saturada, a gente não tinha mais a quem a gente formar, e a gente já tinha passado esse processo do projeto piloto, a gente resolveu alugar uma casa que tinha uma garagem, para que a gente pudesse também dar oportunidade para os muçulmanos, né? O Senegal é um país onde 90% da população do país, 95% é muçulmana. Então, a grande maioria é muçulmana, é um país quase 100% islamizado, e eu sabia que eles iam ter um pouco de dificuldade para entrar numa igreja evangélica. Então, a gente resolveu ir para uma garagem, e a garagem virou escola, e a gente começou a ensinar nessa garagem. Nessa garagem, a gente ensinou cerca de 30 alunos. Um dos meus alunos viraram professor, né, estagiário, auxiliar, depois professor, assumindo o protagonismo da sala, porque uma das nossas filosofias é essa, é empoderar o local para que a gente inicie o projeto, mas que os locais possam dar continuidade.
para que a gente, em algum momento que a gente saia, o projeto possa continuar. Então, eu era o professor principal, ele era o substituto. Depois eu virei o substituto, ele virou o principal. E aí a gente tinha um projeto onde os senegaleses já formavam senegaleses e a gente viu que a gente tinha uma necessidade muito grande. Naquele momento em que o projeto estava crescendo dentro da garagem, a gente tinha um problema, que era a alta do dólar. O dólar, quando a gente chegou no Senegal, era 2,19, 2,25. Foi para 4,16. Então, a gente começou a pensar, meu Deus, como é que a gente vai se manter e como a gente vai manter esse projeto? Porque as pessoas que vinham eram pessoas mais pobres, elas precisavam de bolsas de estudo, e Débora começou a dar aula de francês pela manhã para estrangeiros. E foi aí que então nasceu a minha veia empreendedora social. Por isso que eu me apresento na internet também como um empreendedor social. O que é um empreendedor social? É uma pessoa que faz o empreendimento visando o social, visando usar todo o lucro daquele empreendimento para a área social. Então, a gente começou a dar aula de francês de manhã para poder sustentar o projeto do final da tarde. A gente também encontrou um outro ativo bem legal, que foi os meus alunos saíam do curso de manutenção de computador e não tinham trabalho, precisavam de um estágio. Então, eu abri uma pequena empresa de informática e eu comecei a empregar os meus alunos, os melhores, e eles começavam a consertar computadores da vizinhança para adquirir experiência e daí, então, entrar no currículo deles e eles alcançar o mercado de trabalho. Então, eu tinha dois ativos. O curso de francês, que me dava um lucro, eu tinha o curso de informática, que também me dava lucro. Foi então que eu fiz um fluxo de caixa e eu resolvi sair da garagem. Aí foi então que nasceu o Instituto Dorcas. O Instituto Dorcas, inicialmente, era uma empresa normal. E a gente, por quê? Porque eu precisava assinar a carteira do pessoal, organizar os documentos, mas logo depois a gente viu que não dava mais para ser empresa, porque a gente queria fazer mesmo a parte social, e a gente abriu o Instituto Dorcas ONG, que é uma associação evangélica, uma associação cristã. A gente saiu da garagem e a gente foi para um térreo de um apartamento, onde a gente tinha mais de 2 salas de aulas, onde a gente até então já tinha alcançado o número de quase 100 alunos formados, e eu já não dava mais aula, quem dava aula era os senegaleses, então eu saía na rua para fechar parceria com empresas, porque o fluxo era capacitar, era dar o estágio, né, treinar essas pessoas e inserir no mercado de trabalho. Então, o Instituto Dorcas começou a crescer. Eu não estava mais envolvido na rotina do Instituto Dorcas, na rotina de trabalho diário, porque a ideia era colocar os senegalês como protagonistas e como fazedores e empoderadores dos próprios locais. Foi aí, então, que eu comecei a ajudar um pastor que tinha cerca de 65 a 70 anos de idade, a 150 quilômetros de Dakar, num vilarejo chamado Chai Chai. Esse pastor, ele pastoreava cerca de 5 igrejas, era um senhor que estava bem cansado, e aí eu resolvi colar nele, e toda semana eu ia e eu dormia nesse vilarejo, nessa aldeia, e eu comecei a aprender a cultura, aprender a língua. Só para vocês verem, aqui em Dakar a gente fala o Wolof, que é uma das faladas do Senegal. Mas nesse vilarejo falava o Seré, que é uma outra língua. Eu acredito que tem até um Seré aqui nos assistindo, que me segue, Falou Diembe, que ele deve ser Seré pelo sobrenome. Espero que eu não esteja errado. E era uma outra língua, ou seja, eu tinha uma língua que falava aqui na capital e uma língua que falava lá na aldeia. E eu comecei a acompanhar esse amigo pastor, orando de aldeia em aldeia, atendendo às necessidades, né? Alguém que estava doente, a gente levar no hospital, enfim, fazendo coisas desse tipo. Tem um projeto de nutrição também que eu comecei a acompanhar. E eu passei cerca de 2 anos só aprendendo a cultura, ou seja, eu gerenciava o projeto em Dakar, o projeto curso de informática, e
aprendia com esse pastor nos finais de semana. Chegou um momento em que eu perguntei para uma das crianças na aldeia por que eles não iam à escola. E um garoto me disse, eu não vou na escola porque eu ando 7 quilômetros para ir e 7 quilômetros para voltar. E não tem aula, tio. Não tem aula às vezes, eu fico cansado. Foi aí então que eu voltei para casa, conversei com a minha esposa, e eu achei que naquele momento o meu trabalho só tinha sido assim, abrir a escola aqui em Dakar. Eu disse, graças a Deus, está fluindo. Então, aqui eu vou amarrar meu jegue, né, como diz no Nordeste. Mas não foi. O Senhor nos lançou um desafio de construir uma escola para 400 crianças nesse vilarejo, para atender as 400 crianças que estão entre o redor do terreno onde eu comprei a escola. Então, o que eu fiz? Eu tinha um dinheiro guardado, comprei um terreno, peguei o celular e fiz um stories no Instagram. E disse, gente, Deus mandou eu construir uma escola, quem está comigo? Fiz um projeto, arrumei uma arquiteta, e a gente, esse ano de 2020, final do ano, a gente vai inaugurar a nossa escola para 150 crianças. Essa é a primeira etapa da escola. Então, na escola, a gente quer unir educação, a gente quer unir também nutrição, porque é uma das necessidades, e a gente quer poder expressar o amor de Deus através das nossas ações. Então, o Instituto Dorcas é um projeto voltado para a área da educação, com um braço na saúde por conta da nutrição. Então, aí esse braço da nutrição fez com que eu pensasse, a minha escola vai ter o quê para sustentar a escola, né? Porque isso é uma das coisas do empreendedorismo social, a gente pensar no social e pensar no autossustento. Aí então eu comecei a pensar, não, vai ter uma horta. Vai ter uma horta porque tem espaço, tem terra. Eu comecei a lidar com a terra, estudar um pouco a terra. Eu disse, não, eu quero que a gente faça o nosso pão. Eu fiz um curso de padeiro para ensinar as pessoas a fazerem pão. Mas eu disse também, eu preciso de uma proteína. Por quê? Porque as minhas crianças têm um déficit muito grande de ferro e de proteína. E eu comecei a estudar um pouco de nutrição. E eu comecei eu fui em Brasília um tempo atrás, fui na Ematel, fui estudar, visitar alguns criadores de frango e tal, aprendi alguma coisa. Mas aí então eu decidi começar a criar codornas. E eu comecei a criar codornas. Não sei se vocês conhecem codorna aí no sul do país. É gostoso, muito. né? Vixe. E aí eu fui criar codorna. Comecei a criar para nutrição lá na escola que ainda vai abrir esse ano. Mas aí as codornas crescem muito rápido. Eu fiz uma incubadora numa caixa de papelão, 10, 20, 30, 50, 60, 70, aquele barulho dentro da minha garagem. A garagem onde outrora era a escola de informática, ou seja, a garagem é o startup, né? É onde começa tudo. E alguém bateu na minha porta. E eu disse, quem é? Aí meu filho disse, é o chefe do bairro. Que cada bairro aqui em Dakar, como na França, tem um subprefeito, que é o cara que manda no bairro. Mas esse, por coincidência, esse cara também, esse senhor, era o dono era o chefe da mesquita, que fica na frente da minha casa. A mesquita é como se fosse a igreja dos muçulmanos. E o chefe da mesquita é como se fosse o pastor da igreja dos muçulmanos, é o imam, é o homem responsável pelo ensinamento do Alcorão, tudo. E ele bateu na minha porta e quando ele bateu, eu disse, meu Deus do céu, ele vai mandar eu fechar o meu projeto das codornas, porque está fazendo barulho, né? E ele disse, não, olha, isso é codorna? Eu disse, é codorna. Ele fez, o ovo é muito bom para a saúde, você vende? Aí eu olhei para ele e disse, vendo. Aí ele fez, quanto é? Eu disse, o senhor quer quantos? Ele fez, eu quero 30. Eu peguei os 30 ovos e eu dei para ele. Eu disse, olha, depois eu digo ao senhor quanto vai custar. Vá-se embora, prove, para ver se está bom. Rapidamente eu fui para o computador, fiz um plano de negócios para saber quanto era o preço da codorna, cobrei aquele ovo e não parei mais de vender codorna. Então a gente hoje já vendeu mais de 70 mil ovos, né, desde o início do projeto, e a gente vende cerca de 3.000, 3.500 ovos por mês. A gente tem galinha, a gente tem a codorna batida também. Ou seja, todos esses valores das codornas a gente entrega a pessoas, que isso também é uma coisa muito boa, né? Pessoas da nossa igreja que estavam sem trabalhar,
E a gente também usa todo o faturamento, todo o lucro desse projeto para reinvestir nos nossos projetos. E o que a gente quer é que a escola seja 100% sustentada pelo projeto das Codornas. Por Uhum. que isso? Para que toda doação que venha do Brasil, ou seja para o nosso sustento pessoal, ou seja para investir em infraestrutura, mas todo o sustento dos projetos que a gente está fazendo, a gente quer que seja sustentado pelo trabalho do povo, para que a gente possa fazer com que o povo se sinta, tenha orgulho do seu trabalho, possa saber que aquilo que a gente está fazendo está vindo daqui fora. Então, é uma forma de recuperar isso e a gente poder acabar com essa dependência, né, total do dinheiro que vem do estrangeiro. Então, esse é o Instituto Dorcas. Dorcas é uma mulher que Pedro ressuscitou. Dorcas, a comunidade amava Dorcas, tanto que a comunidade vai procurar o apóstolo para que o apóstolo tome alguma providência, ou seja, a gente quer que Dorcas o Instituto Dorcas seja como Dorcas, alguém que a comunidade apoia, ama e que faria tudo para que ela não morresse. Então, por isso que a gente se chama Instituto Dorcas de Ensino. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, pastor. Que testemunho, hein, Carlinhos? Deus é grande, Deus é bom. Rapaz do céu. Glória a Deus pelo trabalho, pelo projeto não, pelos projetos, né? E uma coisa que a gente percebe, estando no ministério, duas coisas que você falou, que eu acredito que para qualquer missionário ou pastor que a gente for perguntar, a gente sempre vai se identificar em duas coisas. A primeira é, muitos de nós viemos de vidas estáveis, né? Muitos já estavam bem instalados profissionalmente, né? Eu vi você falando tanto de você como empresário, tua esposa bancária e funcionária pública, né? Isso. Já há 13 anos ela estava no banco. Uhum. Então tem várias semelhanças que a gente identifica, né? E, então, por exemplo, eu também, empregado há vários anos de uma empresa, e minha esposa também era funcionária pública em Londrina, que a gente veio de Londrina, no Paraná, e ela era funcionária pública há 15 anos, né? Então, assim, essa questão do você ouvir Deus e falar assim, beleza, vamos deixar tudo e vamos, né? A gente sempre vê. E também essa questão do você chegar, você tem que conhecer o lugar, você tem que conhecer as pessoas, porque uma coisa que com certeza, principalmente para quem sai do país, né, Carlinhos? Aqui mesmo dentro do país a gente já tem que se adaptar ao lugar e se adaptar às pessoas, né? A gente precisa conhecer o lugar que a gente está e conhecer as pessoas com quem a gente vai conviver. Isso você estando no seu próprio país já acontece, né? Principalmente num país tão grande como o nosso, né? Mas saindo do país, então, eu imagino como deve ser, assim, muito maior essa questão da adaptação, né? E aí vai fazendo com que a gente seja criativo, né? Muito nesse período de pandemia nós precisamos ser criativos, né? A gente não pode deixar o nosso trabalho parar, a gente não pode deixar o nosso trabalho morrer. E então, para que ele continue existindo e não só existindo, né? Uma coisa que eu entendo como reino, trabalho para o reino, é que o trabalho, quando nós servimos a Deus, nós não fazemos um trabalho de manutenção, nós fazemos um trabalho de crescimento, né? O trabalho do reino, ele sempre cresce, né? Então, a gente tem que ser criativo porque a gente tem que fazer com que o trabalho de Deus, o trabalho do reino, ele sempre esteja crescendo, né? Não só se mantendo, né? Então, é fantástica muitas vezes as portas que Deus abre, né? Quem ia imaginar? Eu quero já te fazer essa pergunta. Quando que você imaginou na tua vida que você ia criar Codorna? Não, não. Eu nunca imaginei porque a minha formação é na área de TI, na área de informática. Minha formação acadêmica
Eu fiz um MBA em gestão de projetos recentemente por conta dos projetos que eu estou desenvolvendo, mas eu nunca pensei em fazer nada do que eu estou fazendo. Eu mexo com agricultura, eu mexo com, por exemplo, eu dou treinamento de criação de codorna, dou treinamento. Como, por exemplo, a gente tem a nossa criação de codorna, mas se alguma pessoa da comunidade quiser criar codorna, eu ensino, eu dou o treinamento e essa pessoa começa a criar e começa a faturar, porque tem uma necessidade muito grande aqui no mercado. Então, eu me especializei em codorna. Eu passo o dia dando conselho a pessoas, a criadores de codorna, inclusive aí do Brasil, que veem meus vídeos falando sobre aves e tal. Eu mexo com construção, por exemplo, eu comecei a construir uma escola, então eu tive que estudar a parte de engenharia, conhecer bitola de ferro, de amarração, para o pedreiro não fazer uma coisa errada, né? Então, assim, o reino de Deus, ele tem muitas oportunidades. Então, muita gente até fala assim, ele perdeu muito, Carlinhos perdeu. Claro, você pode olhar grosseiramente, assim, dizer, eu perdi aquilo que eu tinha, mas eu ganhei muita experiência. Eu trabalho com a parte social, eu aprendi sobre a parte social, né? O voluntariado, sobre missões. Eu aprendi outras línguas, entendeu? Assim, eu saí do Brasil falando português e muito mal português. Então, assim, aprendi outras línguas, uso por dia, assim, cerca de 2, 3 línguas para me comunicar com as pessoas. Eu, aqui é um lugar muito cosmopolita, então eu tenho um amigo chinês, eu tenho um amigo venezuelano, colombiano, americano, norte-americano, chileno. Então, assim, é o tempo todo falando outras línguas, me comunicando. Eu aprendi outros trabalhos, por exemplo, eu sei mexer com a terra. Gente, mexer com a terra é maravilhoso. Eu plantei um pé de mamão e eu comi muito mamão agora na safra. Então, assim, Deus, ele se supera, ele faz com que você saia daquele quadrado que eu vivia antes, né, só de ganhar dinheiro, empresário e tal. E agora eu tenho um conhecimento muito grande, né, em outros aspectos também, né, cultura, antropologia, sociologia, né, tudo isso que a gente estuda para que a gente possa aprender sobre cultura, eu aprendi aqui. Então, é muita experiência e Deus permite que a gente trabalhe com muitas coisas diferentes. Muita coisa inusitada, codorna por aí. Quer dizer, aquilo que se ganha é muito maior do que aquilo que a gente acha que perdeu, né? Isso, isso. Muita gente ainda continua dizendo: você deixou tudo. Eu disse: eu não deixei nada, eu faria tudo de novo, porque eu ganhei de fato, eu achei o tesouro escondido. Servir a Deus é muito bom, é muito bom. Aham. Estar no centro da vontade de Deus, esse sentimento de você estar no centro da vontade de Deus, não tem outro lugar que a gente queira estar. É muito bom. Então, eu não deixei nada para trás, realmente. Uma pergunta que me fazem muitas vezes é assim, as pessoas falam assim para mim, você tinha um emprego bom, a Glaucia, nossa, era funcionária pública, né? Além de salário, benefícios. Aí eles falam assim para mim, se você colocar no lápis, na ponta do lápis, né? Você não desanima, você não começa a repensar? Aí eu sempre falo o seguinte, se eu colocar na ponta do lápis, por mais que a gente já esteja no ministério há 5, 6 anos, né? Se eu colocar na ponta do lápis, hoje a gente deve estar ganhando 1/4 do que ganhava antes. Isso há 5, 6 anos atrás, né? Então ganhava 4 vezes mais, né? Mas a gente tem uma vida hoje que a gente não consegue nem comparar com a que tinha antes. Porque as coisas que Deus proporciona para a gente, elas são muito maiores do que a gente estava vivenciando antes, né? E a gente estava na igreja, estava trabalhando, né? Tinha os nossos trabalhos seculares, mas a gente estava sempre atuante na igreja. Mas esse tal do ouvir o chamado e partir para a missão, partir para o chamado, não tem comparação, né, Carlinhos? É verdade, não tem mesmo servir ao Senhor. Claro, são muitos desafios, é muito estresse, não é Uhum. mil maravilhas, não. Eu acho que quem deseja isso para si é realmente louco, porque a gente só vai porque a gente ouve a voz de Deus, mas
Claro, o Senhor ele dá uma porção para o dia, e o Senhor, a gente sente a presença de Deus o tempo todo na vida da gente, cuidando da gente. Deus não abandona os seus filhos. E quem se compromete com Deus, Deus vai se comprometer com você, Deus vai estar com você, pode acreditar. Então não tem como mensurar, não tem como explicar isso. É muito bom estar na presença de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Maravilha, maravilha. E aí, eu fico pensando o seguinte, Carlinhos, porque pra gente, aqui do Sul, ah, porque o Brasil já é quase um continente, né? Então, pra gente aqui do Sul, imaginar a missão no Nordeste já é um pouco complicado, a gente imaginar a missão no Nordeste, porque já é uma realidade muito diferente. E já que você veio de lá, né, eu queria que você me falasse um pouquinho como era trabalhar no Nordeste, a missão, e as principais diferenças que você sentiu indo para a África. Porque já para nós, do sul do Brasil, já são duas realidades já muito distantes para a gente. Quem está no Nordeste tem uma influência africana muito grande, por conta a gente sabe que a costa nordestina, ela recebeu muitos escravos, né? Muitos escravos. Então, eu acho que quase 80% dos negros brasileiros estão no Nordeste. E a cultura, o povo, o ritmo, os tambores, né? Então, existem algumas questões que nos ajudam muito para quem vem para a África do Nordeste. Né? Aí a parte sul do país, ela recebeu uma influência alemã, polonesa, japonesa, né? De algumas culturas que muito, muito diferentes da africana. Então, é muito diferente do Nordeste. Então, essa chegada aqui já muda um pouco por conta da cultura. Quando a gente fala de Nordeste e o Sul, sobretudo a Igreja Metodista, né, ela investe muito no Nordeste, na região Nordeste, porque o Nordeste ele tem um problema, que é a questão da seca. O Nordeste ele tem uma desvantagem, eu não vou chamar de problema, é uma desvantagem em relação ao Sul e o Sudeste. Porque imagine se você coloca duas pessoas para fazer uma corrida, uma bebe e come, e a outra não bebe e não come. Ou seja, quem vai ganhar a corrida é quem bebe e quem come, porque essa pessoa tem acesso a isso. Então a gente tem o semiárido é um desafio muito grande para o Nordeste, porque não tem água. Você cava o poço, não acha água, né? Não tem água. Então, mesmo que as pessoas queiram cultivar, elas não conseguem regar a horta, a plantação. Então a gente tem alguns desafios lá que é gerar essa poder levar água para essas pessoas. E como fazer isso? Então, isso eu estou falando da realidade do sertanejo, né? Que é o miolo do Nordeste, o grande miolo que pega Pernambuco, Natal, Fortaleza, Piauí, Bahia, né? Volta por Alagoas, Aracaju, Alagoas e cola em Pernambuco. Então, esse é um dos desafios hoje na área social, a gente levar água para essas pessoas, fazer com que essas pessoas consigam plantar e se alimentar do seu próprio trabalho. Então, essas pessoas elas não precisam de ajuda, elas precisam de investimentos. Investimento na área para que ela possa ter acesso à água e cultivar e fazer a mesma coisa que as pessoas do sul do sudeste fazem muito bem, que é a parte da agricultura. A gente tem as zonas urbanas, que a gente tem um problema de desigualdade social muito grande. Né? Existe uma classe média na Zona Sul, e no meio dessa classe média existe uma comunidade muito pobre que não tem acesso a saneamento, à escola, à comida. Eu sei que isso é um desafio no Rio de Janeiro, é um desafio em São Paulo, nas grandes metrópoles. Então, a gente, hoje, qual é o protagonismo que a igreja pode assumir nessas cidades? Não é ajudando as pessoas, a igreja não ajuda ninguém, a igreja tem que fazer justiça, porque o povo de Deus, ele não foi feito para fazer caridade, o povo de Deus, ele foi feito para fazer justiça social, justiça. O que é justiça? É eu dar a Pedro a mesma educação, a mesma saúde que o João tem.
que nasceu filho de uma família que tem dinheiro, que consegue pagar a escola, que consegue ter acesso a um hospital. Então, a igreja ela faz justiça social, ela faz justiça. Então, hoje a gente tem esse problema lá no Nordeste, muito grande. Esses dois problemas. Um é a falta de água, que é um grande problema, né? A gente teve a transposição do Rio São Francisco, a gente não conseguiu chegar aonde deveria chegar, muita corrupção, o Brasil é um país muito corrupto, e as pessoas acabaram não tendo acesso ao que elas precisam, que é. Então, a Igreja Metodista, eu já trabalhei junto com a Bispa Marisa, inclusive a nossa bispa lá, a gente trabalhou numa cidade chamada Varjadas, onde a gente, com uma parceria com uma ONG americana, construía cisternas para que essas cisternas fossem enchidas durante a chuva. A Igreja Metodista, ela também cavou um poço muito profundo e a água veio palobra e trouxeram uma máquina dos Estados Unidos para que se tirasse o sal da água, né? E as pessoas conseguissem consumir. Então, essa igreja prosperou muito, porque as pessoas começaram a ter água e a comunidade cresceu. A gente tem hoje o pastor George. O pastor George é pastor da Igreja Metodista de Natal. Até deixo a dica aqui para você, é um cara muito top. Ele era missionário no semiárido e estudou, virou pastor, agora pastor da Igreja Central de Natal. E ele desenvolve projetos nessa área, levando água para lugares que não têm água. Ele trabalha no semiárido e na região metropolitana de Natal. Então, assim, os desafios no Nordeste, na verdade, é a gente dar acesso às pessoas que não têm acesso na área de saúde, educação. Por quê? Porque é muita corrupção no Brasil. O Brasil é um país muito corrupto. E o Nordeste é uma região muito rica mesmo, mas as pessoas, como não tiveram acesso, a grande maioria não teve acesso à educação, elas não sabem, elas não têm conhecimento dos seus direitos. Então, a gente tem esse grande desafio, que é diferente dos desafios do Sul e do Sudeste. Eu acho que o Sul e o Sudeste é muito diferente, né? Tem muita diferença e desafios diferentes. Por isso, quando você fala que o Brasil é um país continental, é uma verdade, e as pessoas, os pastores e missionários deveriam ser treinados de forma distintas. Por quê? Porque são culturas diferentes. E eu acho que isso é uma das falhas da nossa igreja. As pessoas são enviadas como se estivessem numa cidade só, e não é. Inclusive, no Nordeste se fala um português diferente com aspectos diferentes, tá? A língua é a mesma, com aspectos e sotaques diferentes. No Sul e no Sudeste, né, com sotaque diferente, algumas palavras até diferentes, porque vem de outras influências, né, como a europeia, e a gente não leva em conta nisso, e acaba que a nossa missão acaba tendo algumas dificuldades, alguns problemas para crescer, porque a gente não treina bem os nossos missionários locais, né? Isso eu não estou nem falando do norte do país, né? O norte do país é praticamente 70%, 80% de floresta, existem mais de 320 etnias no Brasil que falam língua indígenas, línguas brasileiras, né? E, enfim, as pessoas acabam nem sabendo disso, né? Que tem tanta língua falada assim no Brasil. Então, eu acho que os desafios do Nordeste são totalmente diferentes do Sul e do Sudeste, mas são muito mais fazer com que as pessoas tenham acesso ao que elas nunca tiveram. Porque o dia que o nordestino tiver acesso à água, à tecnologia, à educação, a gente vai crescer tanto quanto o Sul, o Sudeste, o Norte do país. O problema é a forma como que ele é explorado, né? É a forma como é explorado. O país é um país muito corrupto e os políticos sempre usaram várias partes do país para usurpar e tirar o dinheiro do povo e essas regiões não se desenvolveram por falta de recurso, não de recurso do governo federal, mas de a aplicação do recurso na ponta. Então, a gente tem muitos municípios e muitos prefeitos corruptos que não repassam o recurso que vem do governo. O povo acaba pagando caro o imposto e não tendo acesso ao que deveria ter. É o nosso grande problema, Lúcio, no Nordeste. E isso acaba tornando ainda mais importante a missão da igreja, né?
De fazer aquilo que que você falou, aí, de fazer a justiça social. exatamente, que eu acho que a missão da igreja, ela não está atrelada à política. Política, eu não estou dizendo a política dos políticos, porque a justiça social é uma forma de fazer política também. Mas eu acho que a igreja, ela constrange a política. Ela deveria constranger a política. A igreja deveria fazer com que os políticos tivessem vergonha ou aprendessem com a gente a fazer política. Por quê? Porque a gente faz política de uma forma diferente. A gente faz política sem interesse pessoal, de crescimento pessoal, que era a mesma política que Jesus fez. Quando Jesus se depara diante do imperador, né, o imperador diz, defenda-se. Ele fica calado porque ele diz, olha, a minha forma de fazer política não é igual à sua, meu querido. Né? Quando Jesus chega no Sinédrio e as pessoas dizem, fale alguma coisa. O Senhor diz que o Senhor é o rei, ele diz, quem está dizendo isso é você, não sou eu. Porque a forma de Jesus de fazer política era silenciosa. Não era com barulho, não era compartilhando um vídeo no Facebook, não era gritando na rua um com o outro. Porque a forma de Jesus fazer política era amando os seus inimigos, era amando as pessoas, era oferecendo o seu corpo a sacrifício. Então, a igreja ela só vai fazer a política do jeito que Jesus faz política quando a gente resolver se sacrificar. Ao invés de passar o dia todo compartilhando vídeo, gritando, feito um cachorro vira-lata, e ir para as ruas, porque enquanto isso está acontecendo, pessoas estão com fome. O que é que Jesus faria agora? Iria para as ruas cuidar das pessoas ou iria ficar fazendo tumulto, né? Ou indignado inutilmente? Porque a gente se indigna, a gente fica com vontade de matar um, né? Mas o que é que Jesus faz com essa energia que chega? Ele transforma isso em amor, porque ele é o amor incondicional, tanto para os seus amigos, como também para os seus inimigos políticos. E você tocou numa questão séria e delicada que eu gostei demais. Eu já sabia que essa live ia ser muitas vezes para a gente poder inspirar as pessoas com relação à questão da missão, né? E quando a gente fala em missão, a gente sempre precisa lembrar que a missão ela não é feita só fora, né? A missão ela é feita em todo lugar, né? Ela começa dentro, ela começa em casa e ela vai indo, ela vai evoluindo, né? Mas você tocou numa questão que eu acho super importante, que é o seguinte: muitas pessoas, inclusive os próprios metodistas, e eu vou falar especialmente daqui da nossa região, eles não acreditam que a igreja metodista seja uma igreja missionária, que seja uma igreja que investe em missão, né? E você falando ali do Nordeste, você falou, a igreja metodista investe bastante no Nordeste, né? Então, assim, além do nosso lema, né, comunidade missionária a serviço do povo, né, nós somos uma comunidade missionária, reforçar essa questão, porque muitas pessoas, muitas vezes, não veem, né, os investimentos da Igreja Metodista na missão, ou não entendem que a missão ela é em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, ela é feita de forma local, regional, nacional e até global, né? Então, assim, inclusive nós estamos num período bem propício para isso, porque nós estamos em plena campanha de oferta missionária nacional, né? Nós estamos fazendo agora a campanha de oferta missionária nacional, que é justamente para o envio dessa oferta para o Nordeste e para o Norte, né? Para a Rema e para o Renime, né? Então, eu queria, você já falou a respeito da igreja investir ali, mas eu queria que você reforçasse um pouquinho mais sobre isso, Carlinhos. Primeiro, para que frisasse para quem ainda não sabe ou para quem não acredita que a Igreja Metodista é uma igreja missionária, uma igreja que faz missão, né? E também reforçar essa questão da campanha, porque a gente sabe que existe muita necessidade. Isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é como surgiu a Igreja Metodista no Brasil. A Igreja Metodista no Brasil, ela não chegou sozinha. Ela chegou com pessoas que saíram da sua cidade, da sua terra, e vieram até o Brasil implantar a igreja, não só a Igreja Metodista, a Igreja Assembleia de Deus, Batista, todas as igrejas. Chegaram no Brasil através de alguém que já morreu, que sofreu
naquela época sofria perseguição, né, da Igreja Católica, de outras religiões locais, e assim, foi implantada por alguém. Então você precisa entender que a igreja ela tem um ciclo, né? A gente recebe e depois a gente dá. A gente recebe e depois a gente envia, né? Nasce com Jesus Cristo na cruz, depois com os 12 viram 5.000, viram 10.000. Paulo vai para a Europa é evangelizada, a Europa vai para os Estados Unidos chega aqui na a América Latina está vindo para a África, e a igreja tem essa. A igreja caminha, né? Ela é viva, ela não para, né? Então, o que a gente precisa entender, primeiramente, é que a gente é cristão e a gente faz parte dessa igreja, e essa igreja que é viva. Outra coisa, a igreja tem uma missão. Nós somos igreja, nós temos uma missão. E qual é a nossa missão? É dar ao outro aquilo que a gente recebeu de graça. Dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça. Essa é a missão da nossa igreja. A missão da igreja local é ser protagonista nas necessidades da cidade onde a igreja está inserida. Então, assim, alguém morreu na praça, é um problema da igreja. As mulheres estão sendo estupradas lá na esquina, é um problema da igreja. Os moradores de ruas é um problema da nossa igreja. Só que a igreja ela tem uma força muito grande. E ela não só alcança Jerusalém, né? Como você bem disse, que é uma das passagens bíblicas que sinaliza por onde a igreja quer, por onde a igreja vai chegar, né? Não só em Jerusalém, que é onde estava o povo de Deus inicialmente, mas em Samaria, que é um pouco mais afastado e que não é uma terra judaica, né? E aí vai chegando até os confins da terra, que é onde Paulo chegou até a Europa. Então, a nossa responsabilidade quanto igreja local é fortalecer a missão da igreja. E a gente fortalece com oração, a gente fortalece com recurso, a gente fortalece indo, ok? Então, a Igreja Metodista Brasileira, ela investe hoje dentro da Igreja Metodista Brasileira, existem várias necessidades. A gente tem no Nordeste uma creche, eu acho que é sempre direcionado para a nossa creche, que eu já fui muitas vezes lá, é uma creche que acolhe muitas crianças e permite que muitas mães consigam trabalhar. A gente investe no semiárido, quem conhecer Pastor George é um braço no semiárido, é o homem do semiárido, que é pastor na igreja central de Natal. Então, assim, gente, o dinheiro que sai do seu bolso está virando água para pessoas que não têm água, está virando comida, merenda para as crianças da creche lá em Nova Descoberta, Olinda. Então, assim, a gente precisa saber. Mas para você participar disso, você precisa entender a sua responsabilidade. Qual é o seu papel nisso? Qual é o seu papel nesse processo? Porque muita gente se converte, é consolidado, mas não é enviado. Essas três etapas são muito importantes. Então você tem uma igreja que recebeu Jesus como Senhor Salvador, mas não se consolidou. Ou você tem uma igreja que se consolidou, mas não foi enviada. Porque ser enviado não é pegar suas malas e ir para a África, não, ou ir para o Nordeste, não. Ser enviado é entender que você faz parte daquilo que eu estou fazendo aqui no Senegal. É entender que você pode fazer parte daquilo que a igreja metodista está fazendo lá em Olinda. É fazer parte daquilo que a igreja está fazendo lá na floresta amazônica. Então, assim, gente, você precisa ver o reino de Deus de uma forma integral, holística. A gente precisa sair da nossa caixa, sair do nosso quadrado e abrir a nossa cosmovisão, para que a gente veja que a gente tem que participar do trabalho de Deus na Terra. Não no trabalho de Carlinhos, não no trabalho da Bispa Marisa, não no trabalho de outro, não, o trabalho de Deus, o projeto de Deus. Então, assim, hoje a gente tem essa dificuldade com as pessoas, porque eu acho que as pessoas, Isnar, ela quer ajudar Deus. Muita gente diz assim, Carlinhos, a gente vai ajudar você com R$ 50. Ninguém ajuda Deus. Deixe de ser burro. Deus é grande. Deus é o Criador do céu e da terra. Você só está vivo porque Deus quer. Então você não ajuda Deus. Quem ajuda você é Deus. Quando você reparte com Deus aquilo que você recebeu de graça, que é o seu tempo, a sua oração, o seu dinheiro, ou um prato de comida com uma pessoa pobre,
você está praticando a verdadeira religião, porque Tiago diz que a verdadeira religião é acolher as pessoas mais pobres, é acolher a viúva, os órfãos. Então, assim, quando você não faz nada disso, você não pratica a verdadeira religião. Você é uma pessoa que está indo só no domingo na igreja ocupar um banco, ocupar um espaço, ou até mesmo dar trabalho ao seu pastor. Então, para que você se conecte com essa necessidade, a necessidade do crescimento da igreja, você precisa se conectar com Deus, para que você de fato sinta a dor do outro. Eu passei a noite sem dormir hoje, porque eu vi um vídeo de um homem morrendo lá nos Estados Unidos. Eu passei a noite ouvindo a voz desse cara. Eu preciso estar conectado com a morte das pessoas. Eu preciso estar conectado com a fome, Isnar. Eu preciso estar conectado com a necessidade dos seres humanos. Ou você não acha que Jesus ele não chora, ele não sente a dor? Ele não olha para a gente e diz assim, cadê Carlinhos? Cadê Isnar? Aquela pessoa está com fome e eles não estão vendo. Ou a gente acha, Jesus ele sente tudo isso. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Jesus se levanta do trono para receber Estevão. Jesus continua tendo sentimentos, Jesus continua olhando para a gente. Jesus continua dizendo, cadê vocês? Cadê vocês? Acordem. Então, para que você compreenda o que está sendo feito no Nordeste, o que está sendo feito na África, o que está sendo feito na Europa, o que está sendo feito na sua igreja local, você precisa se conectar com Deus. Se você não está sentindo isso, você está muito longe de Deus. Porque você acha que ficar perto de Deus é você não fumar, não beber, é você usar a roupa, fazer a barba, sei lá o que você acha que precisa fazer para se conectar com Deus. Meu irmão, se conectar com Deus é falar com Ele, é ser amigo dele e fazer parte da vida de Deus. Então, assim, abra seu coração para que Deus se conecte com a sua vida e para que você sinta o que Deus está sentindo. Porque nesse momento, Deus está sentindo o que as pessoas mais pobres estão sentindo, o que as pessoas que não podem beber estão sentindo. Então, eu acho que o apelo de hoje, né, falando sobre missões, é se conecte com o Espírito de Deus, para que você também se conecte com as necessidades que Deus está vendo e quer fazer alguma coisa. Porque Ele não vai vir aqui para fazer aquilo que a gente consegue fazer, porque Ele deu a nós a oportunidade de fazer essa missão. E é uma oportunidade nossa. Ele já repassou esse privilégio, né, Carlinhos? Esse privilégio. Se você não entende como privilégio, eu não posso fazer nada por você. É algo que eu tenho sempre no meu coração e sempre digo isso. Todas as vezes que eu estou fazendo algo para Deus, eu sempre falo assim, gente, eu fico nervoso ainda. Toda vez que eu preciso pregar, eu fico nervoso. Toda vez que eu preciso dar um estudo, eu fico nervoso. Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa, eu fico nervoso. Por quê? Porque foi um chamado que eu recebi, foi uma missão que eu recebi, e eu entendo todo chamado de Deus como um privilégio. Como um privilégio. Por quê? Porque eu não sou ninguém, eu não sou digno de fazer isso. Mas mesmo assim ele falou, vai fazer. Então é um privilégio que ele me deu de fazer, né? E aí o que você fala, tipo assim, é algo que queima meu coração, porque é o quê? É a questão da gente se importar. E eu acho que muitas vezes é isso que está faltando para o ser humano, né? É o se importar, né? Quando a gente se importa, a gente de fato vai ver o que está acontecendo, não é? Quando a gente se importa com a vida de alguém, quando a gente se importa com a situação de alguém, a gente não vai só fala, não, eu vou orar por isso daí, né? Simplesmente assim, fala, não, peraí, acontecendo porque eu quero orar. Isso. De fato ver o que está acontecendo, se importar com o que está acontecendo. Quando a gente se importa, a gente se envolve mais, não é verdade? Exatamente, é como você fazer pelo seu filho, fazer pela sua mãe, fazer por alguém que você vê, né? O Espírito Santo, ele quando está em nós, muita gente confunde muito as coisas. Eu tenho um Espírito Santo, eu falo em línguas, eu tenho um Espírito Santo, eu caio no chão, fico estrebuchando. Não, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sente a dor do outro. Quando eu vejo uma pessoa com fome, eu sinto fome. Quando eu vejo uma pessoa sentindo uma dor, eu sinto a dor.
É interessante isso, porque quem tem um dom da intercessão, as pessoas acham que quem tem um dom da intercessão é quem tem paciência para ficar orando o dia todo. Mas não, quem tem um dom da intercessão, ele sofre a dor do outro. Porque ele intercede, ele está no meio, né? Então, quando você se coloca ali no lugar do outro, você sente a dor do outro. E eu acho que é esse o caminho que as pessoas. A gente passa a. E você que é pastor muito mais de uma igreja, a gente passa a vida convencendo as pessoas do óbvio. A gente não precisa convencer ninguém. Jesus é bom, Jesus é grande, e o que Jesus quer é salvar pessoas. E ele vai fazer isso através da sua boca, através da sua pregação, através do seu coração, através da sua vontade de querer ajudar as pessoas. O cristão hoje, ele não se comporta como um ser eterno. Ele se comporta como alguém que vai morrer e vai ficar ali, no cemitério. Eu acho que os cristãos do mundo, eles precisam se comportar como seres eternos. Pessoas que aceitaram a Cristo e que vão viver muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Ou seja, a gente tem construído celeiros, a gente tem guardado muito mais do que a gente precisa, a gente compra sapatos que a gente só tem 2 pés para botar, a gente come muito mais do que a gente precisa comer, a gente engorda, adoece, pega câncer porque comeu muita besteira, a gente tem um guarda-roupa cheio de troço, enquanto as pessoas estão com fome. Eu não estou dizendo para a gente não sentir prazer em alguma coisa, mas dá para sentir prazer, dá para ter alguma coisa e ainda fazer alguma coisa pelo outro. E você pode fazer ajudando, colaborando. Como você pode fazer dividindo o que você tem, ou como você pode dividir um conhecimento. Eu já capacitei, Gina, mais de 150 alunos. O conhecimento que eu tinha, que só ia me fazer enriquecer e ganhar dinheiro, agora está ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro, a se sustentar. Isso é fantástico. Então, é aquele princípio de que dar é melhor do que receber. Então, a gente precisa entender bem esse princípio e praticar. Porque é essa o brilho do cristianismo. É esse o brilho do cristianismo. E entender que a gente não recebe absolutamente nada que não seja para dar também. Exatamente. A porção do povo de Deus é zero. A gente viu isso quando o povo caminhou no deserto. A porção do povo de Deus é nada. Deus distribuiu cada um com a sua parte. E a do povo dele, ele deu nada. Porque ou a gente se contenta com a eternidade, com a presença de Deus, ou a gente nunca vai ter nada na vida. A minha graça te basta. Somente. Amém. Amém. Graças a Deus, graças. E como intercessores, né? Quando a gente fala assim, o intercessor é aquele que se importa com o outro, né? E a própria palavra diz que o Espírito Santo age assim a nosso favor, né? Que é ele que intercede por cada um de nós, né? Então é imitar o Espírito Santo, né? Da mesma forma que o Espírito Santo faz conosco, é fazer um pelos outros, né? Porque o Espírito Santo chega até o Pai para interceder por cada um de nós, e da mesma forma nós temos que estender isso e intercedermos pela vida de cada um. E eu quero pedir para você que está assistindo a gente que você coloque a vida do Carlinhos, né, a vida da Débora e dos filhos dele diante de Deus, que você ore, que você interceda por eles, pelos projetos deles lá no Senegal e, na verdade, na missão deles, né? Seja onde for, né, Carlinhos? Que seja Isso. no Senegal enquanto for e seja por onde vocês forem, né? Por onde vocês passarem, que o Senhor esteja sempre com vocês. Eu tenho certeza que vocês gostaram dessa live, eu tenho certeza que vocês amaram o testemunho do Carlinhos e eu vou deixar aqui vocês mais felizes ainda, é que o Carlinhos vai voltar com a gente, né, Carlinhos? Isso, com certeza. Daqui 15 dias, a gente já agendou, daqui 15 dias, não na próxima quinta-feira, na outra, o Carlinhos vai estar de novo com a gente, conversando com a gente. A gente vai trabalhar a questão mais da implantação, né, Carlinhos? A implantação, os desafios da implantação Isso.
da missão. Então, com certeza vai ser outro papo maravilhoso, vai ser outra inspiração para cada um de nós, né? Então, Carlinhos, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue usando você e a sua família. Amém. Nessa missão maravilhosa que vocês abraçaram, né? Que nós abraçamos também, né? Então, você com certeza vai estar nas nossas orações, você e sua família vão estar nas nossas orações. A missão no Senegal está nas nossas orações, né? E que vocês aí do Senegal também estejam orando por nós, porque afinal de contas todos nós estamos fazendo missão e todos nós estamos trabalhando para o mesmo corpo, né? Para o mesmo reino. Todos nós estamos trabalhando. Carlinhos, só antes de eu pedir para você falar suas palavras finais, né, para você se despedir do pessoal, eu tenho uma pergunta especial, porque essa pergunta foi feita pelos meus filhos, então é muito especial. Eles pediram para eu te perguntar, tá? E assim, a gente sabe, a África é enorme, né? E quando a gente fala de um continente tão grande como a África, muitas vezes vem na nossa mente algumas coisas, né? Algumas pré-definições, assim como também falam de nós brasileiros, né? Quando perguntam para quando você é brasileiro e está fora e perguntar se é do Brasil, eles já imaginam a gente ou numa tribo indígena ou dentro de uma floresta, né? Não é assim? E aí, quando fala da África, todo mundo só fica pensando em selva, né? Ou no safari. Então, a pergunta dos meus filhos, do Nicolas e do Caleb, tá? Eu tenho o Nicolas de 13 anos, o Caleb de 9 anos e a Ana Beatriz de 1 ano e meio, tá? E o Nicolas e o Caleb falaram o seguinte, falaram, pai, pergunta pro Carlinhos se o Carlinhos já viu um leão de perto. Já. A gente tem safaris aqui, né? A gente está na África e apesar de ter como no Brasil, né? Você tem as capitais, onde tem cidades com trem, com avião, aeroporto, tudo isso que tem aí no Brasil. A gente tem as regiões de floresta, onde tem os leões. Em algumas regiões, em algumas florestas mais conservadas, tem animais selvagens. Mas aqui no Senegal, por exemplo, não tem mais, porque a cidade avançou, né? Os vilarejos e alguns animais trazem riscos para as pessoas. Então, eles estão em reservas. Tem uma reserva muito boa. Se você vem aqui no Senegal, levo você para visitar essa reserva, onde você vai ver não só leão, mas hienas, girafas, tem zebra, hipopótamo, enfim. Lá na nossa escola onde a gente está, tem alguns animais que são soltos, como macaco, como esquilo, que são animais que você encontra na savana, que é a região aqui de savana. Mas leão, como leão, hiena, não existe mais soltos, porque eles trazem risco para a comunidade. Mas vivem em reservas, eu já vi, sim. Aqui do lado de casa tem um zoológico, então vindo aqui, trazendo as crianças, a gente vai levar as crianças para ver o leão, com certeza. Rapaz, vou começar a pedir esse presente para Deus a partir de hoje. Poxa, vamos embora. Que benção, Carlinhos. Obrigado novamente. Fala aí, pessoal, se despede do pessoal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Eu sei que cada live dessa, Deus lança uma semente no coração das pessoas. Amém. Quem quiser me encontrar aqui no Facebook, o meu Facebook, ele já é um pouco saturado, acho que já tem uns 5.000, acaba não dando para receber mais pessoas, mas tem o nosso Instagram, que é @CarlinhosSenegal, fica 2 S juntos, Carlinhos Senegal. Né? Então, você me segue lá, você vai estar sempre recebendo informação. Se você quer conhecer mais sobre o nosso projeto, é em institutodorcas.com. institutodorcas.com. Você vai saber o que é que a gente está fazendo aqui. Então, se quiser continuar esse papo, bater um papo, perguntar algumas coisas, você pode mandar através do nosso Instagram também. Mas eu agradeço muito o carinho, mando um beijo para vocês do sul do país. Eu amo muito essa região. Sempre que eu vou no Brasil, eu vou aí na região, né? Já estive aí em Curitiba, Araucária, em Mafra. Estou sempre circulando aí. Balneário Camboriú, com o pastor
enfim, a gente vai andando aí por onde dá. E eu espero ir aí visitar vocês pessoalmente, conhecer vocês, dar um abraço em vocês. Opa, com certeza. Avisa a gente quando você estiver vindo para cá. Vai ser um prazer trazer vocês aqui. Ah, muito obrigado. O pessoal disse que eu fiquei com a cara muito na câmera. Eu peço desculpa, mas, enfim, eu queria aparecer mais para vocês. Mas muito A, obrigado. a Débora colocou aí o site nos comentários, tá Isso, ali. Eu tô vendo ali vai. no comentário o site. Se quiser colocar aí também do Instagram, o pessoal tá vendo lá. Opa, acho que ela colocou. Ah, ela colocou o site ali, o link do Quem site. entrar no site acha tudo da gente, porque lá tem o Uhum. WhatsApp, lá tem história, lá tem também o nosso livro que conta o nosso testemunho. Então você pode Opa, entrar lá e baixar, é gratuito, e você lê, né? Tem muitas histórias que eu não contei aqui, tem lá no livro. Então é em PDF, você pode baixar, você pode compartilhar com outras pessoas, fique à vontade. tá joia, Carlinhos. Carlinhos, Deus abençoe novamente, né? Daqui 15 dias a gente vai estar aqui junto de novo. Amém. Dia 11, isso. Dia 11 de junho já está agendada aqui a Agendado. nossa próxima live aí. E eu tenho certeza que ninguém vai querer perder. Só reforçando aí, pessoal, as nossas redes sociais da igreja, Metodista Marialva, tanto no Face, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Só digitar Metodista Marialva, você acha lá, tá? A gente no Instagram, no Face e no YouTube. A nossa live vai ser gravada, viu, Carlinhos? E vai para o nosso canal no YouTube também, tá? Para ficar até mais fácil aí da gente, para a gente poder compartilhar. O meu Instagram é Snaro Wesley, tá? @Snaro Wesley, você me acha lá no Instagram. Beleza, gente? Deus abençoe muito a todos. Obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus. Dia 11 de junho está eu aqui junto com o Carlinhos de novo para a gente abordando mais a questão da implantação, né? Como que funciona as questões de implantação da missão. Vai ser muito bom também, vai ser bênção com certeza. Carlinhos, Deus te abençoe. Você fecha aí, que foi você que abriu, você que fecha aí. Amém. Tchau, Abração, tchau, viu? gente. Fiquem com Abração para todos Deus. vocês.